Aí, pessoal, boa tarde. Esse vídeo aqui vai estar no canal do YouTube aí do Estúdio Inspiração. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? No botão se inscrever aí embaixo. E sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, filho de Quari, o meu amigo Zé Henrique. Zé Henrique, seja bem-vindo. Zé Henrique que é professor, empresário e também já atuou na política e hoje também faz uma política mais ali, vamos dizer, externa, né, Zé? Fora, vamos dizer assim, fora do poder, né? Que foi inclusive candidato a prefeito lá em Quari. Hoje a gente está aqui para conhecer um pouco da sua história. Seja bem-vindo ao Estúdio Inspiração. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com você, Bruno Sarmento, no seu estúdio. Quero agradecer a oportunidade, pelo convite também. Estou à disposição. Eu acho que nós vamos ter um bate-papo aqui e conversar um pouco sobre assuntos relacionados à Quari, nossa cidade, a nós mesmo pessoalmente. Você quem manda. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Beleza, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. E assim, o Zé tem uma história interessante, inclusive, né, que eu quero contar, que a gente se encontrou aí, ele estudou com a minha mãe na UEA, né? E por acaso a gente se encontrou, né, Zé? Então, mas assim, a gente vai conhecer a história do Zé aí desde o começo, lá da infância, né? Zé. Eu sou mais antigo. Nós éramos da UA. Uá, não Ainda tinha nem era, o E. não, ainda era a Universidade do Amazonas, mas a Universidade Federal do Amazonas, que depois virou o FAM, né? E é isso, a Yolanda é uma grande amiga minha, fizemos faculdade junto e graças a Deus mantivemos a nossa amizade, o nosso contato. E foi por um acaso e um prazer, Que entendeu? bacana, que legal. Zé, me conta aí um pouco aí como foi essa trajetória, né? Formar em letras na UA, hoje é UEA, né? Não, o E fã, hoje é o fã. hoje é o FAM, perdão. É, Então, como foi essa trajetória até a faculdade, por exemplo? como você bem falou, nós somos de Quari, minha família, minha família materna, minha mãe, meus avós foram fundadores da cidade, né? Meu pai não, é de Carauari, é uma cidade do Juruá, e eu sou o primogênito do casal. Meus avós, meus tios, meu pai sempre foram envolvidos em questões políticas da cidade. E aos 17 anos eu prestei vestibular, passei, e aí concluí, depois fiz minha pós-graduação, né, em educação infantil, minha especialização. E eu queria falar um pouquinho para você, assim, da uma questão familiar, né? Você me falou uma vez, seu avô foi um dos fundadores de Quari, né? Foi. A família é muito numerosa do meu avô. Eles moravam numa região lá chamada Copiá, lá no Alto Copiá, lá no Pacu. E quando foram fundar a cidade, precisavam de família numerosa. Meu avô tinha 11 filhos, né? E aí convidaram, ele foi para lá, se estabeleceu numa área lá no centro da cidade conhecida como Alto do Bode. É uma área, para os mais jovens não conhecem mais, que é a Rua Gonçalves Viledo, numa área alta aqui da cidade, chamada do Bode. Até hoje, a minha família, meus tios ainda tem casa lá, minha mãe morou lá, nasceu, criou-se e faleceu em Quari, né? E faleceu inclusive na pandemia. Nós temos a nossa casa lá ainda lá no centro, no mesmo local, no Alto do Bode, uma das casas que foram fundadas em Quari, entendeu? Pelo meu avô. Meu avô foi uma das 12 pessoas, se não me engano, foram 12 que foram na época para lá para fundar a cidade. E aí meus tios se envolveram muito em política, meus tios Raimundinho, Demóstenes, Zezinho, que são irmãos da minha mãe. Meu pai, depois que veio, casou-se e também gostou da política e se envolveu também da política. Inclusive foi vereador 2 vezes meu pai, meus tios também, todos esses que eu citei foram vereadores, tive vários primos vereador, o Osnil, o Márcio, foram vereadores, o Iranilson Medeiros também, que é nosso parente, nosso primo, também foi vereador, Everton Medeiros. Então nós temos uma família tradicionalmente política em Quari, né? E nesse ambiente todinho foi onde eu cresci, né? Minha mãe professora, eu sempre costumo dizer, minha mãe é a professora dos professores, que eram os professores, sempre eram alunos da minha mãe, né? Então isso foi importante, nós fomos crescendo num espaço, num ambiente religioso. A minha família, Quari é muito religiosa, né? é, minha família de um ambiente muito religioso. Minha mãe ia da igreja todas as vezes, 3 vezes por semana, Uhum. né? Inclusive, quando faleceu, fizeram grandes homenagens para ela na igreja, lá na nossa catedral, por conta da proximidade dela na religião, na igreja católica. E nós,
participávamos muito atuante na Igreja Católica. Eu, principalmente, meu irmão, Salu, minhas irmãs, todos nós. Né? Eu sou o primogênito de 5 filhos. Né? Tenho eu, o vereador Salu, que é meu irmão, também está no 3º mandato consecutivo. O Clailton, a Clarissa, que mora fora, e a Maria Francisca, que mora em Manaus. Ah, que legal, cara. Então realmente é muito difícil com essa história não enveredar para política ali, hein, Zé? Pois é, rapaz. Aí nós. Acabou que foi assim. Eu vim, estudei, fui para Manaus, estudei um pouco. Depois voltei para Quari, prestei concurso público, passei. Sou professor de formação, sou funcionário público da prefeitura e do estado, né? E aí, depois conheci a minha esposa, casei, sou pai de 4 filhos. E a Mercilene aquariense também, filho do seu Messias Araújo. E assim, meu pai decidiu num determinado momento que não seria candidato. Não, meu filho, acho que eu vou cuidar de outras coisas empresariais e tal. E o que você acha? Eu, conversando lá por casa um pouco, e decidimos veredar por esse caminho da política. E fui eleito, né? Fui eleito bem em 2004, 2008. E assim, eu acredito que tem gente que te fala assim, rapaz, eu não preciso de política para viver, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Todos nós temos algo de político em nós, né? Verdade. Nós precisamos de alguma situação, por exemplo, o que acontece lá no hospital de Quari, lá na escola Rui Alencar, ou algum episódio lá na zona rural de Quari, aquilo tem questões políticas envolvendo ali que podem contribuir ou não para a sociedade. Então, foi nesse espaço, nessa perspectiva de contribuir realmente com a vida de Quari, do cotidiano quariense, que nós, na época, decidimos isso. Beleza, a gente vai já chegar nesse ponto aí. A gente estava falando ali daquele início de trajetória, né, na vida, e cresceu ali naquele ambiente com uma família grande, com uma família na política. O Zé aí tem alguma memória para puxar muito forte da infância ou da juventude? Rapaz, Ali em Quari? as memórias são muitas, né? De Quari, assim, principalmente. Mas, como eu te falei, a minha avó, Maria Francisca, muito religiosa. E aí nós, Semana Santa, tinha todo aquele resguardo, né? Na Semana Santa, tal, não podia nem jogar futebol. É, o outro momento que a nossa mãe, a minha mãe, nos orientando para as questões religiosas e da educação. Meu pai falando sempre de coisas boas para nós. Olha, meu filho, faça sempre o bem, procure ajudar as pessoas e tal. São esses momentos que me deixam, que me fazem até refletir muito sobre Quari. A amizade que eu criei lá. Nunca fui um rapaz de briga, nunca fui com questões de ficar discutindo, batendo boca com ninguém. Sempre um diálogo saudável, salutar, para que às vezes a gente possa chegar a alguma conclusão, né? Legal. Então foi sempre nesse espaço que meus pais me orientaram. Então isso tudo foi um ambiente onde eu cresci, entendeu? Eu lembro muito dos nossos campos de futebol que nós tínhamos lá. Na época, quando tá seco o rio, Jogava muito futebol, Zé? jogava futebol. E aí tem uma área lá que chama de Europa, que é uns campos que ficam atrás de casa. Europa? É. Rapaz, Aí deve nós ser bem íamos para lá gramado, jogar. hein? É. E aí nós tínhamos vários campeões na cidade. Então isso tudo foi um ambiente onde eu cresci, né? Eu cresci e, assim, sendo sempre. Eu comecei a sair, assim, realmente de casa e tal, sempre orientado pela minha família, né? Olha, meu filho, vê alguma coisa errada, sai de perto. Não fique por ali. Então foi assim que eu fui crescendo. São essas memórias que eu tenho de família, disso, e eu procuro passar isso para meus filhos, para meus amigos, conversando, olha, tá errado esse negócio aqui, ou vai por outro lado, é por aqui. É claro que a decisão quem toma é a pessoa. Mas se você puder ter uma orientação, às vezes o jovem, ele afoito, né, quer fazer da sua cabeça, mas sempre dá uma pensadinha no que o pai, no que a mãe falou. Então minha avó muito religiosa, minha mãe muito religiosa, professora, querendo que eu estudasse sempre. Meu pai disse, meu filho, a única coisa que tu vai levar vai ser educação. A educação de casa e da escola. Verdade. Eu acho que parece um pouco muito com a criação que eu tive, inclusive as amizades que a gente leva para a vida inteira, né? Muito parecido, Manacapuru e Quari, eu acho, que é o quê? Aquele ambiente de igreja, aquele ambiente de escola, que sempre se mistura. O colega da escola tá na igreja, da igreja tá na escola. Então você acaba criando laços e amizades muito fortes e lembranças, né?
Eu lembro muito, por exemplo, por exemplo, essa época agora, esses meses de chuva, eu lembro que quando chovia, naquela época a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada, mas se choveu, era certo, futebol atrás da matriz, na igreja. Em Quareira na frente. Joguei muito ali. Os pais daqui para ali colocavam a gente para correr, porque era gramado. Colocavam a gente para correr de lá, mas foi um tempo bom. Era coisa boa, né? Sim, Sem sim. maldade, sem coisas boas. Sim, coisas boas. Então é do mesmo jeito, porque lá também a gente chamava o velho Quinho. Era o cara que cuidava de todas os gramados, vamos dizer assim, da igreja, né? Ele cuidava das plantas e tal. Chovia, que ele via a gente lá no gramado, botava a gente pra correr. Mas na época, em dia de chuva ele não colocava, porque ele não queria se molhar. Aí a gente se divertia nos gramados lá, podia entrar de carrinho no. Então são lembranças realmente muito boas que a É, gente são tem, boas. assim, vamos dizer assim, do interior, né? Que não tem aquele perigo que tem uma capital, É. aquela coisa grande, né? Mas hoje Quareira tá mais perigosa. Vareta perigosa. Tá, hoje Quareira tá. Infelizmente, né? É, eu acredito que seja também a fase do crescimento. Uma cidade que cresce bastante, ela acaba, né, indo pessoas de lugares diferentes e tudo mais. Isso pode contribuir bastante também. Ao que você atribui essa insegurança em Quari? Na verdade, há um descaso com relação à segurança em Quari, né? E aí o governo municipal ele joga culpa em outras situações onde não toma realmente a responsabilidade para si. Nós precisamos fazer em Quari, é, é preciso que seja feito em Quari, é, que seja dada uma atenção necessária para a segurança em Quari, de várias formas, né? Não só aquela curativa, vamos falar preventiva também. Ir para as escolas, conversar com os alunos, orientar, dizer que aquele caminho está errado. Se ele vê um vizinho fazendo aquilo errado, não vá para aquele caminho, muito embora um ganhe mais dinheiro do que o outro por conta daquela situação, mas aquilo está errado. Até a ostensiva mesmo, né? Tá? Fazer blitz educativas, né? Para que quem vai fazer assalto não tenha medo de passar naquela blitz. Hoje, principalmente, tem muitos, não são mototaxistas, muitas pessoas que usam as fardas de mototaxista para cometer crimes. Os mototaxistas não cometem crimes. E às vezes a sua moto tá documentação atrasada ou qualquer coisa parecida, aí passam em qualquer lugar, o cara bota uma fardazinha lá, tem que ser feito blitz, não para prender os mototaxistas, mas para ver, prender esses bandidos que se passam por mototaxistas para cometer pequenos assaltos ou grandes assaltos, entendeu? Ou outras infrações que tem em Quari. Uma violência grande em Quari, muito embora esteja a base Assusta, né? assusta, a base Arpão está lá, graças a Deus, né, dá uma segurada, né, na verdade, mas a base Arpão também tem um papel lá de repreensão ambiental, né? E tem que fazer um termo de ajustamento de conduta ali para que as pessoas que vêm da zona rural ali, que às vezes com um flechal, com uma pequena madeira para fazer sua casa, é segurada aí na base Arpão para flexibilizar isso aí e fazer a ostensividade no município de Quari, na cidade mesmo, e, e precisa de uma atenção melhor. Isso é presença do poder público Se mesmo não em si, tiver, né? vai ser difícil.